Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Giralbano. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2026, um domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Nessa hora, meu Deus, eu apresento também, Senhor, a vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Oh, glória, né? A palavra vai dizer assim, Esther 6, Ramã é obrigado a honrar Mardoqueu. Olha só, onde a gente viu que Mardoqueu se achava rico, importante, né? Tinha filhos, tinha riqueza, tinha a honra do rei. E hoje vamos ver o que vai lhe acontecer. E aí a sua esposa e seus amigos mandam ele fazer uma forca, né? Para enforcar Mardoqueu, né? Porque ele se acha muito importante, porque a rainha Estel convidou para ir para um jantar na sua casa. Então vamos. Ramã é obrigada a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lesse para ele. Ore, canta, lamanda, suri, decai. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora na tua santa presença, mais uma vez pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Nessa hora, meu Deus, eu apresento o canal João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu não fale de mim, que eu fale de ti, porque a obra, Senhor, é tua, não é minha. Eis-me aqui, Senhor, somente para ministrar a tua palavra. Meu Deus, me ajuda, decanta, lamanda, suri, decai, a ministrar a tua palavra com humildade, com sabedoria, para que o Senhor cresça, para que eu diminua. Oh, xerecanta, lamanda, suri, decai, porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre Jesus, é sobre a Trindade, é sobre Deus, é sobre o Espírito Santo, é sobre a tua palavra que é viva e eficaz, é que é verdadeira, é sobre a sua palavra que nos guia, que nos liberta, que nos salva. Meu Deus, me ajuda, me dê humildade e sabedoria para ministrar a tua palavra, que eu venha ser cheia de sabedoria da tua palavra. Senhor, aperfeiçoa o dom da palavra na minha vida e me capacita cada dia mais para ministrar a tua palavra, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, amém? Glória a Deus. Mas assim, Ramã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. Igreja, é muito interessante, porque se você vê, a gente vê o que acontece, né? Que a esposa de Mardoqueu, a esposa de Ramã fala para ele pegar bem cedo e enforcar Mardoqueu antes de ir para onde? Para o jantar na casa de Esther. Mas nós temos um Deus que ele interfere, porque os olhos dele estão em todo lugar, os ouvidos dele estão contemplando, os olhos estão contemplando tudo, os bons e os maus. E olha o que acontece. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardava a entrada do palácio e que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso, perguntou o rei. Igreja, é muito interessante, porque isso aqui lhe dá, no começo, né, e seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Igreja, aquilo que você faz de bom, tenha certeza, Alamanda Suri decanta, que Deus, ele tem visto e ele tem ouvido. Alamanda e a Suri decanta. Na hora certa, igreja, parece, oh, aleluia, que a gente não está conseguindo nada, que a gente não tem nada, mas Deus, igreja, na hora certa, Alamanda Suri decanta, ele chega com aquilo que parece que é impossível para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? E ele vem, por quê? Porque você tem crédito, né? Você tem crédito, tá guardado na hora certa. Deus chega com a provisão sobre a sua vida. Lamanda Soridecanta, sobre a minha vida. Aleluia, e muda a história. Tira o sono de quem é para tirar, para te abençoar. Não é diferente se você está, Lamanda Soridecanta, fazendo aquilo, aleluia, que está nas mãos do Senhor, tenha certeza que Deus ele vai te honrar, igreja, porque nós temos um Deus, Lamanda Suri decanta, que ele muda a história.
Ai, a Sori decanta. Oh, aleluia. Ore canta, ela manda sai. E a gente vê que o rei não dorme. Ele não dorme. Deus não deixou ele dormir. Ele foi ver no livro das crônicas, né? E é muito interessante que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso, perguntou o rei. Porque ele salvou o rei, né? E seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Nada. Ele não recebeu nada. E o rei perguntou, quem está no palácio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no... Com Deus, igreja não tem coincidência. Ramã havia acabado de entrar no palácio externo, né? Para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que lhe havia preparado. Bem na hora que ele entra... Para pedir o quê? O enforcamento. Lamanda Soredecanta. O laço é cortado, ok? O laço é cortado. Aleluia. Deus, ele corta o laço nessa noite, na minha e na sua vida, né? Do mesmo Deus que foi com Mardoqueu, é comigo e com você, aleluia, né? Ele foi com o povo de Israel, e se você realmente serve a ele, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é batizado, tenta ter uma vida com Deus, esse mesmo Deus que estava com Mardoqueu, Lamanda Suri decanta, está comigo e com você para nos livrar, Lamanda Suri decai, aleluia. E os oficiais do rei responderam, é Ramã que está no pátio. Quem? Ramã? Manda ele entrar! Manda ele entrar! E os oficiais do rei responderam, é Ramã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. E olha só, tem gente que quer o melhor para si, mas não quer o melhor para o outro. Olha só o que ele fala. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Mas não era ele, tá? E aí, Ramã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim? Com certeza sou eu, né? E aí... Como você comprou essa caneta? Obrigada, viu? Mamãe tá usando. Mas como você comprou essa caneta? Na papelaria. Ah, Tá tá. bom, meu amor? E Ramã pensou consigo, aleluia, glória a Deus. A quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim? Sou eu, cara. Sou eu, cara, né? Eu sou rico, o rei me deu riqueza. Amanhã eu vou jantar com Esther. Então, assim, eu sou o cara. Aleluia. Mas quando tem alguém orando, as pessoas podem até achar, mas se você é fiel a Deus, se você é fiel nas suas atitudes, Deus, na hora certa, ele vem intervir por mim, por você, e o inimigo ficar com cara de, ué, o que aconteceu? Ué, o que aconteceu? Aleluia. Ai, Jesus. A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, o homem que o rei tem prazer de honrar, ordene que traga o manto do próprio rei e um cavalo que o rei nunca montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiado a alguns dos principais mais nobres do rei e ponha ele sobre o manto, sobre o homem que o rei deseja honrar e conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele. Isto é que o rei faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Na igreja, ele achando que era para ele. Então, assim, ele vai ter que ouvir algo que vai ferir o ego dele totalmente, né? Isso é o que Deus faz. Olha só, isso é o que Deus faz ao homem que tem prazer em honrar. Igreja, esse prazer, ele achava que era dele. É para mim, é óbvio. Eu sou o cara. Não, não era. E aí o rei responde no 10. E o rei ordenou então a Ramã, vá depressa, apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu. Igreja, olha só, ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Aleluia. E ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Oi, tudo que você falou que tinha que fazer, você vai fazer com ele, tá bom? Não é pra você, é pra ele. Tem honra pra mim, pra você. Aqueles que acham que vai nos prejudicar, que vai nos humilhar, Deus vai nos honrar. Lá manda Suri decanta, né? Porque a igreja não é fácil, a nossa vida não é fácil. A vida daquele que serve a Deus de verdade não é fácil, é com choro, é com luta, é com jejum, é com busca, mas Deus, ele honra. Ele honra, e ele honra bonito mesmo.
Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Igreja, pensa a situação dele, tendo que abrir a boca e falar. Então Ramã, no 11, né? Vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Então, igreja, quando Deus ele quer honrar, ele honra. Deus ele tem os meios dele trabalhar. Não é fácil, nossa igreja não é fácil. Não dá para você dizer que a vida com Deus é fácil, não é. Mas é maravilhosa, porque sem ele é impossível suportar o fardo que a gente leva. Muitas vezes o peso, a retaliação, né? As coisas que o inimigo faz para nos destruturar, né? Aleluia, glória a Deus. E a gente tem que estar atento, buscando sempre a presença do rei. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Ramã, porém, correu para sua casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Então ele vai furioso, com o rosto coberto, né? E contou a Zeres, sua esposa, né? Sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Olha, ele vai lá contar para os seus amigos. Esses mesmos amigos, é os mesmos amigos que no 6, 5, né? Ele vai lá conversar com eles, tá? E eles falam, não, vai lá, se vanglorie, né? Vai e lá e faz isso, faz uma forca. Esse mesmo amigo que mandou ele fazer uma forca é o mesmo amigo que diz para ele agora: olha o que tu fez. Olha o que tu fez. Olha onde tu foi amarrar o seu burrinho. Tipo assim, olha onde tu foi amarrar o seu burrinho, ok? Olha o que eles falam para ele. E contou Zério, sua mulher e todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. E olha só a fala dos amigos e da esposa. Tanto os seus conselheiros como Zério, sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, começou diante de quê? De Mardoqueu. Por quê? Era judeu. Ele era amalequita. E ele sabe que os amalequitas sempre iam perder para os judeus. Sua queda de origem judaica. Sua queda de origem judaica. Você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado, né? Você não terá condições, e não terá mesmo, né? Porque ele está lidando com o homem que Deus havia escolhido. Lamandassori canta, lamandassori decai, né? Então, igreja, quando Deus faz. Igreja, tem situações na minha e na sua vida que tem hora que a gente fala assim, Senhor, como assim? Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Mas não dá pra lutar. Tem gente que luta, igreja, tem gente que luta de tudo quanto é maneira para tentar destruir a minha vida, a sua, para tentar destruir as nossas vidas. Mas nós temos um Deus. Igreja, tu tem dono. Eu tenho dono. Nós temos dono, sabia? Nós temos dono. Tem gente que acha que a gente não tem dono, não tem dono. Tem gente que faz macumba, que joga bicho, que joga coisa na porta, que faz... Mas eu tenho um dono, é fazendo e destruindo. É fazendo, porque o diabo, igreja, é diabo de Deus. Então, assim, ele tem que obedecer. O Deus que fez os céus e a terra, até ele, e tudo que nela há. Então, Satanás, o sangue de Jesus te repreenda. E enquanto ainda conversava, chegaram os oficiais do rei e os persas... Não, desculpa. No 14, 6:14. E enquanto ainda conversava, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Ramã para o banquete que Esté havia preparado. Aí agora, minha filha, a ruína dele só tava começando, né? Porque ele foi mexer com quem não era para mexer. Apesar que esta luta ele já vinha há mais de 500 anos, mas ele foi mexer com quem não era para mexer. Tá de brincadeira, né? Deus abençoe vocês. Tenha aí um final de semana abençoado em nome de Jesus. Beijo, fica na paz.